Capítulo 16. O estudo como alicerce. Deixei a biblioteca, mas os livros, como gotas de orvalho banhadas em luz, permaneciam no meu espírito. Quando ganhei o pátio, Luanda, sorrindo, veio ao meu encontro. Irmão, como gostas dos livros? Adoro. Se pudesse, lá ficaria o tempo todo. E nós, o que faríamos sem ti? Morreriam de saudade. Luiz, o grupo nos espera no auditório 8, onde teremos mais uma conferência. Enlacei seus ombros e para lá fomos. O auditório estava lotado. Aguardamos alguns minutos e logo o irmão conferencista fez a prece de abertura. Gostei muito dele, muito simpático e humilde. Irmãos em aprendizado, estamos hoje aqui para tratar de um assunto muito sério da nossa doutrina: a evangelização infanto-juvenil. Sabemos que a Terra enfrenta momentos difíceis com suas crianças e jovens. O desamor, a falta de moral, o desrespeito de uns para com os outros estão embaraçando o caminho das crianças e dos jovens até Jesus. E estes, inebriados pelo consumismo, partem em busca das coisas perecíveis, deixando de viver em família dentro dos padrões morais. Como trazer o jovem para Cristo? Devemos ou não fazê-lo? Claro que cada trabalhador do Senhor tem de colocar a isca no anzol e esperar pacientemente a hora de alimentar os peixes que nadam no mar da vida, muitos deles saciados pelos apetites da carne. Sair à rua batendo tambores, anunciando a chegada do Cristo? Dizer em voz alta que os espíritas são trabalhadores da última hora? Evidente que não. Precisamos sim preparar-nos para segurar uma criança e um jovem em nossas mãos experientes. Como fazê-lo, se são em número cada vez maior e muitos não têm a capacidade para tanto? O jovem moderno não quer se preocupar com a morte, se nem a vida lhe é importante. Tudo isso sabemos. As dificuldades são inúmeras e os obreiros, muito poucos. Mas, mesmo assim, temos de ir à luta. Não temos braços para enlaçar a humanidade, mas possuímos sentimentos bastantes para abraçar o que mais próximo de nós se encontra. Desse modo, devemos ir às casas espíritas e fazer com que elas se preocupem com os jovens e com as crianças, não lhes levando o temor, mas mostrando o lado alegre da doutrina. Daí então, a criança e o jovem, familiarizados com os ensinos espíritas, não serão atacados pelo medo nem pelo ridículo. Mas para isso, temos de fazer com que eles gostem da evangelização e não sejam obrigados a ir ao centro. Como fazer, entretanto, para que se interessem pela casa espírita? Dando-lhes a importância que dispensamos aos adultos. Todos devem ser respeitados. A espiritualidade maior, continuou o conferencista, encontrava-se apreensiva com as crianças e os jovens. Muitos espíritas não conseguem transmitir para os seus filhos o amor à doutrina, e a família sofre com isso. O que está errado? Por que não conseguimos trazer nossos filhos e netos à doutrina? Por que apresentamos uma doutrina difícil de ser compreendida? Matamos os dogmas, mas ainda não destruímos o medo. E muitos espíritas apresentam a obsessão, como se ela fosse o inferno de ontem. Quem erra é jogado aos obsessores. E não é assim, bem sabemos. Temos de levar à criança e ao jovem a esperança e lhes dar lições de moral cristã. Para tanto, temos de tirá-los um pouco da frente da televisão e do videogame e criar em cada casa espírita, nos grupos de evangelização, a equipe de teatro. Para concorrermos com o mundo, temos de apresentar passagens do Evangelho vivo no teatro. A criança tem de aprender a doutrina divertindo-se, porque se sentarmos a uma mesa
só para desenhar e estudar, dificilmente gostará. Voltamos a dizer, lá fora, um mundo violento aprisiona o jovem e a criança, sem piedade. Qualquer religião que oferecer à criança somente a teoria, não conseguirá que ela fique nem na letra. Quanto mais encontrar Jesus. Hoje, estamos aqui para orientá-los sobre o valor da evangelização infanto-juvenil. Alguém deseja perguntar algo? Acendi minha cadeira e perguntei. Como podemos atuar nas casas espíritas, pois muitas não aceitam mudanças, chegando a dizer que nem artesanato devem fazer? Irmãos, a ideia do trabalho de artesão não é nossa. Desde a época do Cristo, os apóstolos já o faziam, para não se tornarem um peso para a sociedade. Eles não recebiam esmolas, trabalhavam. O apóstolo Paulo foi um excelente artesão e vivia disso. Agora, por que nós, os espíritas de hoje, achamos que o artesanato desinteressa aos estudos doutrinários? Ao contrário, eles se completam. A criança ou o jovem adorarão ver suas obras ganhando vida graças à sua habilidade. Anália Franco também foi combatida por criar grupos de trabalho. Mas hoje, se a casa espírita não se empenhar em criar esses grupos, terá de lançar mão de rifas e jogos para poder se manter. Não é melhor darmos às crianças e aos jovens, enfim, a todos os frequentadores de uma casa, a oportunidade do trabalho? Ele age como terapia, lixando nossas arestas. O homem que trabalha para o próximo vai pouco a pouco tornando-se melhor. O irmão pode nos ensinar como realizar um trabalho com crianças e jovens? Inquiriu Luanda. Na época do Cristo, na pequena Nazaré, havia um ditado popular que dizia: aquele que não ensina um ofício ao seu filho, prepara-o para ser salteador de estrada. Paulo de Tarso era tecelão, Nicodemos, barbeiro, Judas, oleiro, José carpinteiro e Jesus trabalhou também como carpinteiro para sustentar Maria. Desconhecer os trabalhos sociais é ignorar a doutrina do Cristo. Ele, o governador do planeta, trabalhou a madeira, dando-nos o grande exemplo da labuta diária. A irmã Luanda pergunta-nos como levar até a criança e o jovem o artesanato sem negligenciar a doutrina. Primeiro, a casa tem de se conscientizar a sua diretoria de que não existe velhice entre os trabalhadores do Cristo, que todos têm de se unir em prol do crescimento doutrinário. Porque se na casa espírita só trabalharem os jovens e as crianças, eles irão perguntar: por que só nós temos de angariar dinheiro para o centro? Diretoria aposentada? Trabalho estacionário. Se buscarmos os grandes exemplos, lembraremos da irmã Dulce batalhando junto aos desvalidos, Teresa de Calcutá, ativa ao lado dos sofredores, Chico Xavier lutando junto àqueles que precisam. Agora, por que os anos maltratam nosso corpo? Nem por isso temos o direito de parar. O irmão acha então que o que prende uma criança ou um jovem a uma casa religiosa é ele se sentir útil? Perguntou Arlene. Sim. Só a teoria não muda o interior das criaturas, como apenas as aulas práticas também não. As crianças e os jovens têm de orar e trabalhar. E as campanhas Alta de Souza? Muito bonitas, dignas do nosso respeito e da nossa colaboração. Enquanto alguns presidentes de centro batem à porta do próximo em busca de alimento, presenciamos muitos indo contra esse trabalho criado pela espiritualidade maior. Digo ainda mais, se os espíritas não se unirem urgentemente, logo estaremos distantes da sociedade, porque o fanatismo de uma religião que está crescendo assustadoramente no Brasil fará tudo para nos desmoralizar. Eles estão envolvendo crianças e jovens, atacando casas espíritas memoráveis através da televisão e da rádio. Enquanto isso, alguns espíritas, trancafiados em uma diretoria, espionam colegas de fé, e muitos tentando tomar-lhe os lugares de destaque, alegando que o presidente não tem capacidade espiritual.
Por isso vocês estão elaborando um ensino com teatro, fantoche, música e artesanato para as crianças e os jovens? Sim. Gostaríamos que todas as casas espíritas dessem às suas crianças e aos seus jovens lições visuais do Evangelho e das obras básicas da doutrina, através de fantoches e do teatro. Pode nos orientar? Perguntei. Sim. Primeira parte. Numa semana, peça de fantoche psicografada ou retirada dos livros espíritas. Algum assunto sobre o comportamento das crianças, revelado previamente pelos pais através de fichas. Noutra semana, o teatro escrito sobre o Evangelho e os livros da codificação. Depois dos teatros e das músicas, entra o trabalho artesanal. Um centro grande pode pedir ajuda a quem tenha dons artísticos, e as crianças irão fabricar peças de artesanato que serão vendidas em um bazar esse que deve ajudar nas despesas do centro. Os jovens terão um dia da semana para estudar a doutrina e também fazer artesanato. No dia das crianças, é importante que os jovens atuem no fantoche e no teatro. Também o presidente, todos do centro, enfim, podem participar do trabalho infanto-juvenil. Nossa preocupação é enorme. O Brasil é escolhido para tornar-se a pátria do Evangelho, mas não uma pátria onde aqueles que se dizem evangelizados e seguidores de Cristo possuam ódio para com aqueles que professem outras crenças. Se nós, espíritas, olharmos em volta, veremos como estão nos combatendo novamente. E o pior, hoje, aqueles que atacam o espiritismo por causa do contato com os espíritos estão levando os espíritos para as igrejas. Só que os espíritos das casas espíritas são os demônios e os deles, os santos, e confundem Jesus com Deus. Em quase todas as igrejas, hoje ditas evangélicas, os seus adeptos estão recebendo o Espírito Santo e falando línguas estrangeiras. Isso está sendo uma isca muito bem preparada para lotar suas igrejas, enquanto a doutrina espírita esclarece o homem, fazendo-o buscar a sua melhoria interior, amar o seu próximo e renunciar em prol dos desvalidos. Muitas religiões só pedem ajuda para o templo. Infelizmente, muitos acham mais cômodo servir a Deus sem fazer força. Ao dar às crianças e aos jovens o estudo doutrinário, estamos alertando-os para ficarem atentos às investidas dos falsos profetas. Uma criança ou um jovem com conhecimentos doutrinários dificilmente serão iludidos. Eles tendem a amar a casa onde trabalham, e isso só acontece quando se sentem úteis. O estudo e o trabalho fazem com que cada um se sinta responsável pela casa que o abriga. O conferencista falou ainda muitas coisas e depois fez a prece, retirando-se. Meu Deus, eu nunca poderia imaginar que existisse religião que luta tanto contra aqueles que não pensam como eles, comentei. Luiz, eles estão aí. Se o Cristo que foi o Cristo foi tido como quem conversava com os demônios, imagine nós, os espíritas. Tomás, se cada um que acredita na vida além da vida tornar-se verdadeiro espírita, doutrina nenhuma irá abafar as vozes dos mensageiros celestes. Os falsos profetas estarão aí, mas ai daqueles que brincam com o Espírito Santo. Agora, vamos até a crosta visitar algumas das nossas casas de trabalho. No centro espírita, encontrava-se a irmã Laurinda, que havia pedido ajuda a Tomás para seu filho William, que estava bebendo muito. Fomos até a casa consultar a ficha dos frequentadores, pois William precisava ser levado lá. Aquele havia sido o escolhido pela espiritualidade maior, pois faz um belo trabalho de desobsessão. Foi encontrada a irmã Fanny, espírita praticante, vizinha da casa de William. Acompanhei a irmã, fazendo-a recordar-se de Laurinda. Mas ela pensava, pobre do William, agora vive embriagado. Dona Laurinda era tão religiosa.
Quando estava encarnada, os filhos não faziam o que estão fazendo hoje. As filhas vivem aprontando, e agora o jovem William tornou-se alcoólatra. Estávamos chegando à casa de Fanny, quando vimos William caído na calçada, e ela, com todo carinho, recolheu-o em seu lar. Ele não falava coisa com coisa. Preparou-lhe um forte café e, ajudada pela mãe do jovem, foi-lhe dando conselhos, enquanto nós formamos um grupo de oração. Aquele jovem era a garrafa de bebida que saciava o vício de vários espíritos muito desequilibrados. Estes, quando viram que William estava sendo tratado, investiram contra Laurinda. Mas ela, fixando-os firmemente, dado seu grau evolutivo, espantou-os, fazendo com que abandonassem o recinto. Depois desse início de tratamento, William foi para sua casa e Fanny, perplexa, não entendia por que estava cuidando de um alcoólatra. Logo após a prece que dedicou ao seu mentor, viu Laurinda e prometeu àquela mãe sofrida que tudo faria para ajudar seu filho. E assim foi feito. No dia seguinte, William foi lhe agradecer e ela lhe narrou que era espírita e que o espírito de sua mãe, Laurinda, havia pedido por ele. Ofereceu-se para levá-lo ao centro, mas ele relutou, dizendo que não gostava de espiritismo. Ela, entretanto, insistiu. Vamos, sua mãe deseja falar com você. Diante desse argumento, ele resolveu dar uma chegada àquela casa espírita e Fanny, com a nossa ajuda, levou-o a um grupo onde ele pôde conversar com Laurinda. Com que emoção William reencontrou a mãe que a chamada morte havia levado. Ela revelou fatos tão reais da vida dele que não havia como duvidar, implorando-lhe que buscasse uma associação especializada no tratamento de alcoólatras. Com que alegria constatamos que aquela casa possuía um departamento de ajuda aos viciados. Dele faziam parte psicólogos, médicos, enfim, pessoas capacitadas. Não era um grupo mediúnico de ajuda a desencarnados, e sim um pronto-socorro à família e aos doentes. Toda dependência tem uma causa psíquica, às vezes até trazida da infância, disse Tomás. Aquele grupo, ajudado por espíritos amigos, iniciou em William o processo desobsessivo e o reequilíbrio psicológico. Mais tarde, conversamos com o espírito encarregado daquele trabalho. Como vocês procedem para que o doente se interesse pelo tratamento? Perguntei. Muito fácil. Tratamo-lo como uma pessoa sadia. Não olhamos como doente e jamais dizemos que ele está sendo obsidiado. Foi Jesus quem nos advertiu a não chamarmos ninguém de louco, em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. O que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Naquela casa, a terapia ocupacional era aplicada na ajuda a viciados e seus familiares, que também eram convidados a lixar peças de madeira, pintar e trabalhar na marcenaria. Enfim, eles também seriam úteis à casa espírita. E a parte doutrinária? Perguntei. Estuda-se a doutrina antes do trabalho artesanal. E note bem, só assimilam os seus ensinamentos aqueles que trabalham para o próximo. Falamos ainda de vários assuntos e quando saímos, um aclive de flores dava-nos passagem. Era uma casa de Deus. Aonde vamos agora? Perguntei a Tomás. Voltar ao educandário. Precisamos continuar nossos estudos. Vimos aqui somente ajudar Laurinda? Assustei-me. Sim, ela e seu filho? E por que não dizer também a Fanny, que levava uma vida sem muita expectativa? Ela só ia do centro para casa e agora tem o William para se preocupar. E depois há uma dívida do passado, ligando a William e a Laurinda. Assustei-me. Verdade? Conte-nos, Tomás. E ele relatou. No século passado, Fanny levou William à loucura. Ele era apaixonado por ela, que o desprezava.
vindo William a se casar com Laurinda, mas ele suicidou-se de paixão por Fanny. Meu Deus, que complicado. Por isso devemos ocultar o passado. Se ele vier à tona, quantas complicações. Será que William não se apaixonar-se-á de novo por Fanny? Perguntei ainda. Sim, irá. E Fanny tem de ajudá-lo. Mas ela é mais velha do que ele. Poucos anos somente. E sendo solteira, nada os impede de casar. Mas ela é tão recatada. O casamento é uma bênção divina e eles são espíritos devedores. Desculpe, Tomás, mas Fanny é muito feia. Somente seu corpo físico. Por dentro, ela é linda. E o William precisa dela. Por que ela veio tão feia? Sérgio, Fanny abusou da sua beleza. E o coitado do William. Quando ela era linda, não o quis. E agora, que é muito feia, o que será dele? Ela veio feia porque pediu. Só assim ficaria solteira esperando William. E o alcoolismo também é karma? Não existe karma, e sim ação e reação. O vício de William foi um estado obsessivo. Nada tinha de dívidas do passado. Fanny e William têm uma tarefa muito bonita na doutrina. Fiquei calado, mas pensei muitas coisas. Voltamos para casa. Quando íamos chegando ao educandário, meditei. Como é lindo esse farol da doutrina espírita, onde adquirimos o conhecimento da vida. A doutrina é um mapa iluminado que nos mostra as moradas da casa do Pai. Só ela esclarece o homem sobre a verdadeira vida. O educandário de luz, a faculdade espírita, é onde o homem aprende o que é a doutrina dos espíritos e faz com que cada um de nós se sinta cada vez mais perto de Deus. Querida casa, agradeço a Deus por aqui me encontrar, aprendendo um pouco sobre a doutrina espírita. E assim, fui adentrando o educandário amado, luz a nos iluminar o espírito. Depois de ter dado uma chegada até meu quarto e cumprimentado Iná, estava de novo na minha cadeira aguardando a aula. Quando esta iniciou feliz, fiquei, porque voltamos a estudar o Livro dos Espíritos, item 8 da introdução. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. O instrutor comentou sobre a atualidade dessa advertência. Quando chegamos à doutrina, deslumbrados, buscamos todos os livros, numa sede de saber. Feliz daquele que inicia o seu esclarecimento através das obras básicas, fazendo delas o seu companheiro de aprendizado. O Livro dos Médiuns é uma leitura mais que obrigatória para todos aqueles que procuram uma casa espírita e desejam educar a sua mediunidade. Porque se ele não fizer desse livro o seu dicionário de fatos mediúnicos, estará propício a cair no ridículo. O Livro dos Médiuns ensina a beleza das comunicações, mundo físico e espiritual. Comunicações estas com equilíbrio e disciplina. Ignorar o Livro dos Médiuns é retroceder ao tempo em que a mediunidade era apenas fenômeno. Esse início de parágrafo diz que o estudo só pode ser feito por homens sérios, perseverantes e livres de prevenções. Muito certo. Aqueles que estão em busca de fenômenos não os encontrarão em uma casa espírita. Somente estudando, eles serão perseverantes na doutrina, que por ser simples demais, às vezes assusta aqueles que estão atrás de algo sobrenatural. É muito atual também essa passagem da introdução de O Livro dos Espíritos. Ainda no item 8, abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção aos fatos. Ninguém pense em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. A doutrina espírita não precisa que forcemos ninguém a aceitá-la através de argumentos. Cada espírita é um representante da doutrina, seja no corpo físico, seja no perispiritual. Todos os que se dizem espíritas
tem de viver os preceitos espíritas, que representam a lei de Deus explicada. Ninguém pode chegar à doutrina e continuar incorrendo nos erros do passado, pois ela é o remédio dado por Deus para que nos limpemos da lepra das imperfeições. Quem se diz espírita e continua praticando iniquidades, está brincando com algo muito sério e infeliz daquele que o fizer. Vem muito a propósito essa frase do item 8, da introdução de O Livro dos Espíritos. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O mal de alguns que chegam à doutrina por fazerem e trazerem hábitos de outras religiões é julgar tudo saber e querer negligenciar os estudos doutrinários. Adotam livros ainda distantes da doutrina e querem modificar as casas, achando que o espírita tem de aceitar tudo. Não é bem assim. Aceitar, aceitamos e respeitamos, mas longe da nossa casa. Como diz o mesmo item 8 da introdução, quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se procede entre nós. Deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Erram também aqueles que aportam as casas espíritas em busca de ídolos, e os bons médiuns devem fugir da idolatria, porque o iniciante precisa estudar e fazer de O Livro dos Espíritos o Livro dos Médiuns, a Gênese, e do pequeno e lindo livro O que é o Espiritismo, companheiros de todos os momentos, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que ninguém, dentro da doutrina, deve ignorar. A aula continuou. Dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias acorrem. Sobretudo as que reina perfeitamente com comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. Muitos grupos espíritas estão formando-se no culto do Evangelho no lar. Não é certo. O culto é o encontro da família com Jesus, sendo errado transformá-lo em uma reunião mediúnica. Quem desejar uma reunião mediúnica, não a faça no culto do Evangelho. Depois, há o perigo do médium trabalhar isolado. A mediunidade disciplinada é conseguida em um centro espírita bem orientado, onde existe condição de serem analisados os nossos dons mediúnicos. O que faz com que o médium se retraia é a vontade de início de receber comunicação de espíritos conhecidos. Se isso estiver acontecendo, ainda mais o médium estará necessitado de uma casa espírita. O item 8 ainda continua. A leviandade e as questões ociosas os afastam. Como entre os homens afastam as pessoas criteriosas, o campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Quem gosta de fazer umas reuniõezinhas em casa, justo quando aparecem espíritos dando nomes memoráveis, deve urgentemente ter esse item. Quem diz que é perigoso é o Livro dos Espíritos, o passaporte para o aprendizado espiritual, a bússola do caminho, a semente do conhecimento. Muitos espíritas gostam de dizer: detesto estudar. Como podem detestar a luz, o perfume, a vida? Sem estudo não compreendemos a doutrina, e ninguém ama o que não compreende. Torna-se obrigatório, quando iniciamos o aprendizado, apoiarmos-nos nas obras básicas, pois sem elas somos barcos sem leme e sem direção. O estudo faz com que amemos e respeitemos os espíritos e as almas encarnadas. O que brinca de receber comunicação é um doente precisando do remédio do esclarecimento. Depois, a aula passou para o item 9 da introdução, onde mais uma vez é tratado o assunto fraude. Só existe fraude
quando não há estudo. Em todas as religiões, a mediunidade está presente. Não foi a doutrina quem a inventou. Hoje, o que mais se vê são as religiões que combatem o espiritismo fazendo médiuns em suas igrejas. Porém, o fanatismo ultrapassa o bom senso e essas religiões dizem que seus adeptos estão recebendo o Espírito Santo, falando línguas estranhas. Muitas vezes, o médium está enrolando a língua e quem não entende de idioma algum diz que é língua estrangeira. Sendo por isso o alerta dos espíritos. O estudo não leva o médium ao ridículo. E se ele confia na sua mediunidade, não teme trabalhar em uma casa séria. O instrutor passou a explanar sobre o item 10. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consiste em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões, onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. Algumas religiões recebem o Espírito Santo e dizem que os espíritas recebem os demônios. Quando dizemos da necessidade do estudo, é porque não queremos que o médium espírita seja ridicularizado por falta de conhecimento. É triste lermos mensagens psicografadas, assinadas por Jesus, Maria, Bezerra, André Luiz. E muitos desses médiuns nunca frequentaram uma casa espírita. Dizem que não gostam. E os médiuns das casas espíritas que não analisam as comunicações que recebem precisam também buscar o equilíbrio e a disciplina nas obras básicas. Não é a assinatura de um espírito que valoriza sua mensagem, e sim o conteúdo. Fiquem alerta, médiuns. A tarefa é linda. Mais linda ainda é a força interior que o médium com Jesus conquista junto aos livros da doutrina. Força esta que o torna uma pedra angular, onde os espíritos levantam o edifício da fraternidade e da fé. O estudo é a luz da vida, e feliz daquele que ainda no corpo físico está buscando o conhecimento das coisas espirituais. Continuamos a dizer, não é a quantidade dos livros lidos que dá ao espírito ao conhecimento, e sim a qualidade da leitura. Na casa onde o estudo sistematizado da doutrina está presente, dificilmente deparamos com médiuns doentes, desiludidos com a própria mediunidade e nada fazendo por ela. Esse item 10 de O Livro dos Espíritos é muito importante e deve ser lido parágrafo por parágrafo. Foram permitidas perguntas. Cadeira 80. As outras religiões dizem que os espíritas só recebem os maus espíritos, e alguns espíritas também dizem isso. Resposta: não. Os espíritas não dizem que os médiuns somente recebem espíritos doentes, e sim que para termos contato com os espíritos bons, temos de nos preparar. Um médium, para ter constantemente bons espíritos ao seu lado, tem de viver o Evangelho. A atração magnética é uma realidade. Cadeira 22. E quem desce nessas igrejas? Maria, Jesus ou o Espírito Santo? Resposta: Jesus não desce. Ele está junto de nós, dirigindo-nos até Deus. Maria, mãe amorosa, coordenadora das caravanas de socorro, não dispõe de tempo para ficar dando comunicação para médiuns. Ela é uma estrela que brilha nas zonas de sofrimento. Sabemos que ela também está presente junto àqueles que sofrem. Agora, o médium que se julga com o privilégio de tê-la ao seu dispor, ditando livros e dando conselhos, é muito pretensioso. É um doente necessitando de evangelização. Quanto aos outros nomes memoráveis, está ficando repetitivo o nosso alerta. O médium iniciante tem de se cuidar e procurar, dentro do possível, evitar os nomes conhecidos da doutrina. O médium com Jesus é como um bom perfume.
inebria os que dele se aproximam, não sendo necessário dizer: estou perfumado. As pessoas sentem sua aproximação. Se alguns médiuns gritam em praça pública e precisam de publicidade, é porque a pequenez do seu sentimento não chega até o próximo. Cadeira 90. Imaginemos uma situação em que um médium iniciante chega até uma casa espírita, que não estuda as obras básicas e onde os dirigentes de grupo colocam suas opiniões longe das bases doutrinárias. Que culpa tem esse médium? Resposta: culpa de buscar ídolos. O iniciante que encontra dirigentes orgulhosos tem de pesquisar as obras básicas. Se ele estuda o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, não aceita opiniões contrárias à doutrina. Por isso, recomendamos esse estudo. Queremos pensar que são poucas as casas espíritas onde não se estuda a doutrina, e que são raros os casos em que o iniciante erra por confiar naqueles que ele julga conhecedores do espiritismo. Depois dessa resposta, foi feita a prece e logo em seguida estávamos nos retirando. Voltei a olhar o educandário de luz, os seus jardins, as suas imensas árvores. Abracei-as, pensando: como Deus, força do universo, é bom, cria a cada instante. E sorri, porque senti que, sob meus pés, a grama humilde não estava sendo louvada por mim. Abaixei-me e lhe fiz carinho, pensando: a natureza nos oferece preciosas lições. Temos o rochedo, mas temos também a areinha da estrada. Tudo compõe a tela divina, tudo é respeitado por Deus. Na mediunidade também deve ser assim. Não importa que sejamos uma graminha, mas que tenhamos vida e amor por Deus e todas as suas criaturas. Muitas vezes não temos capacidade para aguentar o sol inclemente e os fortes ventos que fustigam as grandes árvores. Filosofando, Sérgio? Inquiriu-me Luanda. Sim, dando uma de irmão João, que nos diz: não queira ser um belo brilhante nas garras de um anel de luxo, enfeitando a mão da mulher de posses, mas lute para se tornar o belo edifício da fraternidade que Deus espera seja construído na terra. Lindo o pensamento do João, não é mesmo, Luiz Sérgio? Luiz Sérgio? Sim, Luanda. Irmão João é um grande espírito. Ele constrói a cada minuto o alicerce da fé em terras brasileiras. Aonde vamos? Irei ao meu quarto, quero estudar um pouco. E você, vai onde? Darei uma chegada até minha colônia. Um grande amigo vai reencarnar. Quero vê-lo e desejar boa sorte. É o seu antigo noivo? Sim, Luiz Sérgio. Roberto volta à terra. Terá saudade, Luanda? Não, Luiz. Não terei saudades, pois o ajudei na sua volta. Mas você também irá reencarnar? Sim, daqui a 3 anos. E fala com tanta tranquilidade? O reencarne para mim é como o até logo, um fato natural. Fiquei quieto. Quando não temos o que falar, não devemos jogar palavras fora. Assim dizem os sábios. Abracei-a forte e ela sorriu. Só daqui a 3 anos é que vou partir. Mas já estou com saudade do seu olhar, da sua voz aveludada. Obrigada, Luiz. Eu te amo.